Obras completas de Freud, estudo sobre histeria, parte 2, falar de 5 casos analisados por Freud e por Breuer. Bom, começando essa aula de hoje aqui, a segunda aula desse curso Obras Completas de Freud, vai levar uns 20 anos para eu terminar. É emputecido porque eu já tinha gravado essa aula inteira com aquela câmera que por algum motivo não gravou. Sendo assim, eu vim para cá no formato de sempre, eu vou gravar aqui e não vou gravar aquela câmera só de raiva agora. Inicialmente falando de Ana O. Ana O é a chave, onde começa tudo, né? Ana O, ela foi atendida por Breuer, ela tinha 21 anos na época e uma porrada de sintoma. Vamos lá. Tosse nervosa, variações de humor, distúrbios da visão, paralisia do lado direito, crises de ausência e distúrbios da linguagem. Bom, o Breuer é o que vai atender a Ana O. Existem alguns boatos, não só boatos, coisas que sabemos, de uma aproximação excessiva assim, do Breuer com ela. Isso culminou num ciúme da esposa do Breuer, Breuer, enfim, não vou fazer aqui fofocas. Mas o que é muito interessante aqui, que o Breuer constata, é que Ana O, ao falar do momento em que os sintomas apareceram na sua história, ou seja, buscou lá na lembrança, ao relatar o momento, ao chegar nas causas, os sintomas desapareciam. Mas como ele fazia isso? Era necessário que ela estivesse no nível rebaixado de consciência. Para isso, ele utilizava a hipnose. Então, com a hipnose, ele induzia com que Ana O tentasse se lembrar, retomasse o momento em que o sintoma histérico apareceu. Ao retomar isso, ela chegava na causa. Ao chegar na causa, tinha lá uma rememoração, uma catarse, e os sintomas desapareciam completamente. Não foi à toa que ela acabou batizando, graças, a essa experiência de cura com Breuer, a questão amorosa que estava envolvida ali com Breuer, ela vai nomear, vai batizar isso, esse método utilizado como cura pela fala, utilizando como método essa limpeza de chaminé. O segundo caso é um caso atendido por Freud, da senhora M. von M. Atendida por Freud, o Freud não tinha uma relação tão legal assim com a hipnose. Diz lá que ele não era tão bom hipnotizador, que ele tinha lá uma dificuldade de usar técnica, que achava que as pacientes não entravam, nem todo mundo era suscetível à hipnose. Ele acabava preferindo fazer com que a pessoa se lembrasse por ela mesma. Vai falando, vai divagando, vai caminhando aí na sua fala. Ou seja, que seria associação livre. Essa paciente tinha 41 anos, era viúva de um industrial, o tratamento levou 6 semanas. Vocês vão perceber que os casos levavam poucas semanas, os atendimentos, que os casos psicanalíticos levavam poucas semanas, no caso aqui 6 semanas. E o caso dela era uma questão de fobia de animais. E qual a importância desse caso aqui para essa história nossa das obras completas? Porque essa paciente que mandou o Freud ficar quieto. O Freud, apesar de estar utilizando a livre associação, ao invés da hipnose, ele ficava o tempo todo perguntando, intervindo, falando em cima, parecendo entrevistador de podcast. Ficava o tempo todo falando em cima, atrapalhando, ela falou assim, Freud, fica quieto, cala a boca, deixa que eu falo. Então essa neutralidade, esse silêncio do analista, que vai ser características que vão aparecer depois, já tem suas origens aqui. Freud aqui vai concluir que é o trauma sexual que tem maior força para levar a sintomas histéricos. Depois nós temos o caso da Miss Lucy. Também foi atendida por Freud, uma governanta, que seus sintomas eram perda do olfato e alucinações olfativas. Ou seja, sentia cheiros que não tinha explicação porque não tinha coisa com esse cheiro por perto. Freud aqui tentou ainda a hipnose, tentou utilizar, não funcionou, preferiu o seu método de associação livre, ainda pressionando a testa, você precisa se lembrar, o método indutivo. E foi nesse caso que foi confirmado que a experiência traumática era esquecida, o evento traumático era esquecido na consciência, mas ele estava conservado na memória consciente reprimida, o que vai chegar depois na ideia de inconsciente. Então aqui começo a pensar nessa cisão psíquica.
Lembrando que eu falei na primeira aula, você tinha ali uma dupla meio competindo com Freud e Breuer, que era o Pierre Janet e o Charcot. Eles tinham uma ideia, principalmente o Janet, de que a histeria teria a ver com uma degeneração psíquica. Para Freud, para Breuer, a histeria, pensando principalmente nesse caso, tem a ver com uma cisão psíquica. O outro caso é o da Catarina, 18 anos, um tratamento que durou apenas uma tarde. Freud estava de folga, de férias, queria descansar das neuroses, foi para as montanhas. Passeando nas montanhas, ele é abordado por uma garota, a Catarina, de 18 anos, pergunta se ele é o Dr. Freud, ele diz que sim. E ela fala de um sintoma histérico, falta de ar e um rosto que ela não consegue entender muito bem qual que é, assustador, que a assombra. Freud vai usar o método que eles têm trabalhado até então, retomar as lembranças do momento do surgimento do sintoma neurótico histérico, e ela então se recorda, ela foi procurar a prima, e aí o priminho fala assim, ela está no quarto com um tio, ela fala, então vou dar um susto nela. Aí ela vai por fora assim da casa para ir na janela e dar um susto. Quando ela vai na janela, vê que os dois estão transando. Naquele momento ela fica sem ar, sente que alguma coisa a sufoca, e aquele rosto assustador. Nas tentativas de retomar a lembrança e nas associações, ela se recorda que esse tio, ela também vivia essas experiências afetivas com o tio, era um tio brincalhão, era um tio saliente, mas nunca nesse caráter sexual. O que acontece, isso é muito legal para pensar a estrutura do trauma dos dois tempos, é que ela vivencia, ela tem a lembrança, pensa nisso, ela tem a lembrança de um tio super amoroso, super bacana, super divertido, legal. Na sequência, ou anos depois, ela descobre que esse tio é sexuado, que ele é um tarado. Então esse tio que era aqui inofensivo, que era assexual, ele passa a ser um ser perigoso, sexualizado, e ela tem que arrancar essa lembrança da sua cabeça. Se você quiser entender isso de forma muito fácil, pensa assim, ó, imagine que você, nesse fim de semana próximo, você conhece uma pessoa incrível, vocês se apaixonam, vocês não conseguem controlar isso e vocês se beijam, vocês transam, e é isso um dia, 2 dias, beijo, sexo, e depois de alguns dias de muita lambança, vocês estão lá conversando, e aí começam a contar da história um do outro, aí vocês descobrem, eu sou, não sei de que cidade do Brasil, pô, aí, meu pai também é de lá. Aí vocês começam a juntar essas pecinhas e vocês descobrem que são irmãos, filhos do mesmo pai. Tudo que você viveu e você lembrava assim que era uma delícia, aquelas lembranças sexuais, nossa, que delícia aquele sexo. Só que agora assim, nossa, que delícia aquele sexo, mas é meu irmão, mas é minha irmã. Você quer arrancar um negócio da sua cabeça, entende? Então, essa é a questão do segundo tempo. No primeiro tempo você vivenciou aquilo, segundo tempo tem outro sentido, retroativamente muda o sentido, você quer se livrar. Essa é a estrutura que o Freud vai encontrar no caso da Catarina. Por fim, o caso da Elisabeth von R. É o primeiro caso de análise completo, 24 anos, e é a famosa paciente das dores nas pernas. Essa dor na perna começa quando ela cuidava do pai que estava doente. Quando ela cuidava do pai que estava doente, a irmã dela adoeceu também e morreu. E, na sequência, o pai dela morre. E essas duas situações, ou melhor, esses dois elementos, o pai e a irmã, são as causas da sua histeria. Primeiro o pai. O primeiro ponto é, na época que o pai estava doente, ela se apaixona por um garoto, ela não pode viver esse amor porque tem que cuidar do pai. Imagina se ela não quis a morte do pai nesse momento, né? Que o pai morra para poder ver o amor dela. Só que jamais ela poderia pensar nisso, ela ficou cuidando do pai, se afastou desse seu amor, continuou lá cuidando do pai. Um detalhe curioso, a dor na perna esquerda, a dor na coxa direita era maior. E é a perna que o pai apoiava para fazer curativos. E como eu falei, tem a causa B da sua neurose histérica, que é a questão da irmã. A questão da irmã foi possível chegar graças ao cunhado. Por quê? Em determinado momento do tratamento, ela escuta um barulho, acha que é o cunhado, e quando ela pensa no cunhado, as dores pioram. Nas associações, e detalhe, muitas das associações feitas por ela foi insistência do Freud. Ele constatou nesse caso o fenômeno da resistência que vai marcar toda a obra e todo um tratamento psicanalítico. Voltando para o caso, para a questão histérica, cunhado e a irmã. Ela desejava esse cunhado desde sempre. Quando a irmã morreu, ela esboçou uma alegria. E uma vez que a irmã não está lá, o cunhado está livre, disponível. Ou seja, desejou a morte da irmã para ficar com o cunhado.
para se defender desse desejo pelo cunhado, que faria referência ao desejo de que sua irmã morresse, ela paralisa as pernas para não correr atrás desse cunhado. Temos aí 5 casos riquíssimos, vale muito a pena, claro, tá? Você quer estudar psicanálise, senta a bunda, pega o texto e estuda. Aqui é só um resuminho, só para você se sentir convidado e saber de alguns aspectos, mas nada como sentar e ler o texto original. Se você quiser, você pode acessar esses meus resuminhos aqui, que eu disponibilizo lá no meu canal do Telegram. Só você entrar aqui no canal do Telegram, vai em arquivos que você encontra. Bons estudos e até a próxima aula.